E se eu disser pra vocês que eu gostei mais de Percy Jackson do que de Harry Potter? Haters gonna hate. A justificativa logo depois da vinheta. E aí galera, beleza? Eu sou o Luiz, do Ler ou Não Ler, e hoje eu vim fazer a resenha de um livro que estavam pedindo fazia muito tempo, principalmente o público mais novo do canal, mais novo digo em questão de idade, que é a resenha do livro O Ladrão de Raios, o primeiro livro da série de livros Percy Jackson e os Olimpianos, do autor Rick Riordan, o mesmo autor dos livros das Crônicas dos Kane, da Pirâmide Vermelha, lembra? Que eu fiz aqui no blog há algum tempo atrás. Esse livro aqui ele foi editado pela editora Intrínseca, que eu gosto bastante. Aqui na capa a gente tem detalhes em dourados na escrita do Ladrão de Raios, assim como na lombada também tem esses detalhes em dourados. Aqui atrás a gente não tem nada, mas ele segue o mesmo padrão da maioria dos livros com orelhas, páginas em Pollen Soft e 387 páginas. Uma coisa que eu gostei bastante desse livro é que por ele ter sido impresso depois de já ter lançado toda a saga do Percy Jackson, ele tem o segundo capítulo, ele tem o primeiro capítulo do segundo livro, que é o Mar de Monstros, que por sinal tá nos cinemas. O Percy Jackson ele teve uma grande explosão de seguidores e de fãs justamente pelo primeiro filme, que eu assisti para fazer essa resenha aqui, mas eu não gostei muito porque eles mudam diversos pontos que eu achei cruciais na adaptação para telona. Porém foi devido a esse filme que o Percy Jackson ficou conhecido no mundo inteiro, e também foi por causa do filme que eu acabei descobrindo esse livro aqui, que é o primeiro livro de uma série de 5 livros contados pelo Percy Jackson, até mesmo porque esse livro aqui é narrado em primeira pessoa pelo próprio Percy. Se você ainda não conhece a história do Percy Jackson, ele é um garoto normal que tem 13 anos, se não me engano, e que sofre bullying como praticamente toda criança dessa idade, que não faz bullying. Mas isso tudo até começar a acontecer algumas coisas estranhas na vida do Percy Jackson, e isso inclui alguns monstros. Então ele é levado para um acampamento por um de seus amigos. Só que esse acampamento ele não é um acampamento comum, ele se chama acampamento meio-sangue. Mas por que meio-sangue? Porque ele é composto, na verdade, quem mora ali nesse acampamento são os semideuses, ou os heróis, que são filhos de deuses com mortais, humanos, eu ia falar da raça humana, mas são filhos de deuses com mortais que acabam não tendo como viver no mundo normal como o nosso, porque eles são perseguidos por monstros. Eles atraem monstros e acabam fazendo diversas confusões e aventuras no mundo normal. Então, para que isso não acontecesse, existe esse acampamento meio-sangue para que esses heróis possam ficar mais tranquilos, de certa forma, já que nenhum monstro pode entrar nesse acampamento. Então eles ficam mais de boa, treinando para se algum dia tiver alguma guerra ou alguma coisa assim, e até mesmo para sua própria defesa. E adivinhem só, o Percy Jackson, ele é um desses semideuses. Só que ele não é um semideus, ele não é um herói comum como a maioria. Ele é filho de um dos 3 deuses mais fodas. Os deuses mais fodas no Olimpo são o Zeus e o Poseidon. Na verdade, não no Olimpo em si, mas os 3 deuses mais fodas são o Zeus, Poseidon e o Hades, que é o chefão do mundo inferior. O Percy Jackson ele acaba sendo um filho do Poseidon. Só que aí existem várias coisas por trás disso. Esses 3 deuses, eles combinaram que não iam mais ter filhos com mortais, porque esses filhos eles eram muito poderosos. E sempre dava merda, a questão é essa. E nesse meio tempo, o raio de Zeus, que é a sua arma mais poderosa, ele acaba sendo roubado e começa umas tretas lá no Olimpo, porque ele acha que é o Poseidon e o Poseidon acha que não é ele. Aí o Percy Jackson acaba achando que é o Hades e começa a virar um fuzuê. E quem que tem que resolver isso é óbvio que é ser o Percy Jackson, né? Então ele acaba saindo numa missão para poder achar esse raio do Zeus, porque senão ia acabar, sei lá, virando a Terceira Guerra Mundial. Porque esses deuses, ainda por mais que eles não dominassem, como na Grécia Antiga, o mundo, eles ainda eram foda pra caralho. A questão é essa. E nisso entram os fãs do Harry Potter, dizendo que Percy Jackson nada mais é do que uma cópia barata do próprio Harry Potter, escrito pela J.K. Rowling. A questão é que a história do Percy Jackson ela é realmente muito parecida com a história do Harry Potter, principalmente por ter um menino estranho que sofre bullying quando é pequeno, e aí ele acaba descobrindo que ele é filho de alguém muito foda, e que tem todo um novo mundo de aventuras pra ele descobrir, porque ele é muito famoso nesse mundo. Até aí tudo bem, realmente parece que a história é muito parecida e até, sei lá, uma cópia de Harry Potter. Mas, meu, se você for parar pra pensar, essa história de menino que era
estranho quando era pequeno e que sofreu bullying na infância e virou alguém muito foda era muito clichê. Se a gente pensar nos próprios super-heróis que foram criados lá na década de 40, 50, 60, a maioria deles, sei lá, Superman, Homem-Aranha, a maioria deles sofria bullying quando era pequeno. Aí descobriu que tinha um poder muito massa e acabou virando maioral. Então não é muito desculpa dizer que, Percy Jackson é cópia barata de Harry Potter. Não, até mesmo porque se for pensar assim, Harry Potter é uma cópia barata de Super-Homem, do Homem-Aranha. Então eu acho que é meio nada a ver ficar comparando essas coisas, porque são histórias, no final das contas, bastante diferentes. Eu disse no começo do vídeo que eu curti mais Percy Jackson pelo enredo do Percy Jackson em si, porque eu prefiro mais mitologia grega, eu prefiro muito mais mitologia de uma forma geral do que uma história de bruxos. Tudo bem que a história do Harry Potter é extremamente bem construída, ela é uma história muito massa. Só que, pessoalmente falando, gosto é que nem cu, cada um tem o seu, como já dizia o velho ditado. Eu gostei mais dessa história de bullying inserida no universo de mitologia grega, que foi com esse tipo de história que eu acabei crescendo, assistindo, sei lá, Hércules, esse tipo de coisa. Eu, pessoalmente, não gosto muito da questão de bruxos e tal, por isso que eu gostei mais do Percy Jackson. Agora, porém, se for comparar esse primeiro livro do Percy Jackson com as Crônicas dos Kane, também escrita pelo Rick Riordan, que por sinal já tem resenha dos 3 livros aqui no vlog, aí sim eu vou preferir as Crônicas dos Kane, porque eu achei que, sei lá, parece que o Percy Jackson, parece que o Rick Riordan, ele amadureceu um pouco mais como autor, a escrita dele ela ainda é mais fluida do que já era no Percy Jackson, e eu pessoalmente gosto mais da mitologia egípcia do que da mitologia grega, principalmente quando o assunto é relacionado aos monstros das duas mitologias. Lá nas Crônicas dos Kane parece que os monstros eles estão mais bem inseridos na história, parece que eles têm um pano de fundo que se encaixa perfeitamente na história que está contando ali naquele momento, coisa que eu achei que não tem muito bem, assim, em algumas partes, em alguns monstros, principalmente, nesse primeiro livro aqui do Ladrão de Raios. Parece que alguns monstros acabam aparecendo só por aparecer, assim, ou pra fazer volume na história, e isso é uma coisa que eu não gostei muito desse Ladrão de Raios. Mas tirando isso, o livro, ele é excelente. É claro que tem algumas coisas que são meio incongruentes, também, como a questão do Percy Jackson sair do nada, tendo pouquíssimo tempo no acampamento meio-sangue, ele sair do nada pra uma missão como aquela de entrar no mundo inferior, mas são coisas que dá pra relevar. Os livros do Percy Jackson não são livros pra adultos, como, por exemplo, Guerra dos Tronos, onde existe uma trama extremamente complexa, onde tudo tem que acabar se encaixando perfeitamente no final. Não, pra mim esse aqui é um livro infanto-juvenil e até mesmo infantil. Querer que esse tipo de livro tenha uma história extremamente complexa é um tanto quanto, assim, até mesmo inadequado, visto que parece que o Rick Riordan sabe exatamente quem é o seu público-alvo, que são as crianças de ali 10, 12, 13 anos que estão começando a ler e que querem uma aventura, assim, de certa forma, bem fluida, para começar a gostar desse tipo de literatura. Então essa questão de incongruência na história, eu faço críticas bem leves e acabo lendo esse tipo de livro como se eu fosse uma própria criança. Mas ei, Luiz, ler ou não ler O Ladrão de Raios, Percy Jackson e os Olimpianos? Bom, eu acho que a história aqui ela tem muito potencial. Como esse aqui foi o primeiro livro, é difícil fazer uma comparação da série inteira e dizer como vai ser a série inteira do Percy Jackson. Mas só por esse primeiro livro aqui, já me parece que é uma série fantástica, principalmente por trazer informações que as crianças, informações culturais, de mitologia, que elas provavelmente não aprenderiam muito bem, porque achariam provavelmente um saco na escola comum, em forma de literatura, em forma de uma história muito bacana. O que de certa forma é muito legal, visto que o próprio autor era um professor que tinha dificuldade em ensinar esse tipo de tema para essas crianças. Cara, eu queria muito ter tido aula com o Rick Riordan. Se você é um adulto que gosta de mitologia grega, escrita em forma de literatura, não aquela mitologia maçante que a gente aprende nos livros didáticos, você com certeza vai gostar muito desse livro aqui. Se você é um pai ou uma mãe que tem um filho lá por 10, 13, até mesmo 15 anos, que está começando a aprender a gostar de literatura, essa é uma ótima pedida para ele, mesmo que ele não tenha muito interesse por mitologia grega, só pela fluidez da história contada pelo Rick Riordan, ele com certeza vai gostar demais de Percy Jackson. E bom, sobre o livro de hoje eu acho que era isso, galera, espero que tenham gostado do vídeo e até a próxima!